Era uma tarde cinzenta de novembro em São Paulo. A chuva caía persistentemente enquanto José Ferreira Neto, o craque Neto, saía dos estúdios da Band. O céu plúmbeo e o vento frio faziam com que a maioria das pessoas buscasse refúgio em suas casas. Mas ele tinha uma consulta médica que não podia adiar. O fisioterapeuta havia advertido sobre a importância dessas revisões periódicas após sua cirurgia no joelho. Enquanto dirigia pelas ruas encharcadas, seus pensamentos divagavam entre os exercícios de recuperação e o próximo programa Donos da Bola. Ao parar no semáforo perto da Avenida Paulista, algo chamou sua atenção. Sob uma pequena tenda improvisada com plástico, uma senhora idosa lutava contra o vento para manter suas mercadorias secas. Sobre uma mesa dobrável, ela havia arrumado cuidadosamente doces caseiros: pé de moleque, paçoca, cocada e bala de coco. O aroma familiar do doce de leite atravessou a janela entreaberta de seu carro. Neto sentiu que o coração se apertava. A cena lhe lembrou dolorosamente de sua avó em Santo André, que também vendia doces para ajudar a família quando ele era criança. Lembrou-se das tardes depois da escola, quando a ajudava a empacotar os doces e contar as moedas ao final do dia. Sem pensar duas vezes, estacionou seu carro na esquina seguinte e caminhou de volta até a senhora. A chuva encharcava sua jaqueta, mas não lhe importava. Doces caseiros na Paulista? Perguntou Neto, aproximando-se com um sorriso amável. A senhora levantou o olhar, surpresa. Seus olhos cansados se iluminaram ao reconhecê-lo. Era Dona Francisca, uma senhora de 67 anos que havia se mudado do interior de Minas Gerais para São Paulo há 5 anos para ficar perto de sua filha. Craque Neto, não posso acreditar! Exclamou, secando as mãos no avental gasto. Meu neto tem seu pôster no quarto. É seu herói. Sempre diz que quer ser como o senhor quando crescer. Enquanto a chuva aumentava, Neto ficou sob a pequena tenda escutando a história de Dona Francisca. Sua filha trabalhava como enfermeira no hospital local. Turnos duplos na maioria dos dias. Mas as contas médicas de seu marido doente em Minas Gerais haviam consumido suas economias. Seu Antônio, seu esposo, necessitava de um tratamento especializado para sua condição cardíaca, mas o custo era proibitivo. Não é fácil, confessou Francisca, arrumando seus doces com mãos trêmulas. As pessoas aqui não param muito. Às vezes passo o dia todo e apenas vendo 2 ou 3 caixinhas. Mas cada real conta, sabe? Minha filha já faz tanto por nós. Neto observou atentamente o modesto ponto de venda. As gotas de chuva se filtravam pelas bordas do plástico, ameaçando molhar os doces cuidadosamente embrulhados. Notou que as embalagens estavam decoradas à mão, cada uma com uma pequena fita colorida. A dedicação e o amor que Dona Francisca colocava em seu pequeno negócio eram evidentes. Há quanto tempo está aqui vendendo? Perguntou Neto enquanto examinava uma paçoca. 3 meses já, meu filho. Comecei no parque, mas me disseram que precisava de autorização. Depois, tentei perto do mercado municipal, mas também não me deixaram. Aqui, pelo menos, não me incomodam tanto, ainda que as pessoas passem direto. Neto pegou seu telefone e começou a fazer ligações. Sua primeira chamada foi para Casa Grande, seu colega comentarista que tinha grande influência nos meios esportivos. Casa, preciso de um favor. Estou na Avenida Paulista. Tem uma senhora vendendo doces caseiros tradicionais. Você pode vir e trazer alguns dos rapazes nas próximas 2 horas? Neto ligou para vários colegas da Band, ex-jogadores e amigos do meio esportivo. Logo, comentaristas, ex-atletas e pessoal administrativo começaram a chegar, comprando doces e tirando fotos com Dona Francisca e seu ponto. Ronaldo Giovanelli chegou com sua família, seus filhos empolgados para provar os doces caseiros. O diretor da Band apareceu com toda sua equipe técnica, comprando várias caixas para levar ao estúdio. As redes sociais se encheram de imagens do ex-jogador e atual comentarista ajudando a vendedora. Os fãs, comovidos pelo gesto, começaram a se aproximar também. Ao final da tarde, Dona Francisca havia vendido toda a sua mercadoria. Nunca vendi tanto em um dia, disse Francisca com lágrimas nos olhos. Nem mesmo em Minas. A história não terminou aí.
No dia seguinte, a Band publicou um comunicado oficial apoiando a iniciativa de Neto. A emissora ofereceu a Dona Francisca um espaço no prédio durante os dias de gravação para vender seus doces caseiros. O futebol e a comunicação não são apenas o que acontece no campo ou nos estúdios, declarou Neto em uma coletiva de imprensa improvisada. É também fazer parte da comunidade, ajudar a quem precisa. Dona Francisca me lembrou minha avó e não pude simplesmente passar adiante. A imprensa local cobriu amplamente a história. Craque Neto mostra seu grande coração. Gesto de bondade viraliza, titulava o Estadão. O impacto foi imediato e avassalador. Empresários locais ofereceram ajuda. Um fornecedor de tendas doou uma estrutura resistente à água. Uma gráfica local criou um cartaz profissional e uma empresa de embalagens forneceu materiais de qualidade para os doces. Dona Francisca, sobrecarregada pelo apoio, não podia conter as lágrimas. Seu pequeno negócio se transformou. Agora, tinha um ponto oficial no prédio da Band, com uma tenda adequada e sinalização profissional. Nos dias de gravação, os fãs faziam fila para provar os autênticos doces caseiros. A TV Cultura dedicou um segmento especial à história. Na entrevista, Francisca compartilhou: em Minas, dizemos que Deus aperta, mas não enforca. Quando estava tudo mais difícil, apareceu este anjo, o craque Neto. Meu neto não podia acreditar, contava Francisca com orgulho. Me disse: vovó, agora você trabalha com o craque Neto. E não só isso, agora ele vem me ajudar nos fins de semana. Diz que quer aprender o negócio. Outros vendedores ambulantes da comunidade começaram a receber apoio similar. A Band estabeleceu um programa de integração para ajudar pequenos empreendedores locais chamado Iniciativa Comunitária da Band. Maria, a filha de Dona Francisca, compartilhou em uma entrevista: minha mãe sempre foi uma batalhadora, mas vê-la lutar sozinha me partia o coração. O que o neto fez não apenas ajudou economicamente, devolveu a dignidade e a esperança. Meses depois, em uma fria manhã de julho, Neto recebeu uma carta nos estúdios da Band. Era da filha de Dona Francisca, agradecendo profundamente. Com os rendimentos adicionais, haviam conseguido trazer o marido de Francisca a São Paulo para um tratamento médico especializado. A operação havia sido um sucesso, mas havia mais. Dona Francisca havia utilizado seus ganhos para criar uma pequena cooperativa com outras mulheres em São Paulo. Agora 6 famílias se beneficiavam do ponto de doces de Dona Francisca na Band. O próximo programa foi especial. Antes do início, a emissora organizou uma pequena cerimônia no estúdio. Dona Francisca, acompanhada de sua família, recebeu um reconhecimento por seu espírito empreendedor e sua contribuição à diversidade cultural de São Paulo. Seu Antônio, já recuperado, estava junto a ela, segurando a mão de sua esposa com orgulho. Seu neto, vestido com a camiseta do Corinthians autografada por Neto, não podia conter a emoção. Neto, visivelmente emocionado, aproximou-se do microfone. Às vezes pensamos que para mudar o mundo precisamos fazer coisas enormes, mas a verdade é que pequenos gestos podem ter um impacto gigantesco. Dona Francisca me lembrou de onde venho e me ensinou que nunca devemos esquecer de ajudar nossa gente. Fez uma pausa, olhando para a família reunida no centro do estúdio. No futebol falamos muito de gols e assistências, mas a melhor assistência que dei na minha carreira foi parar naquele dia chuvoso na Avenida Paulista. O estúdio explodiu em aplausos. Na plateia, os fãs seguravam cartazes com mensagens de apoio. Alguns choravam de emoção. O ponto de doces de Dona Francisca tornou-se uma tradição na Band, um símbolo de como o esporte e a comunicação podem unir culturas e criar comunidade. Nos dias de gravação, o aroma dos doces caseiros se misturava com o ambiente do estúdio, criando uma atmosfera acolhedora de familiaridade. A história de Neto e Dona Francisca se espalhou por todo o Brasil. Meios de comunicação destacaram como um simples ato de bondade havia criado uma onda de solidariedade. O ex-jogador e comentarista havia demonstrado que o verdadeiro sucesso não se mede apenas em títulos ou audiência, mas na capacidade de estender a mão a quem precisa. Em uma entrevista posterior para o Esporte Espetacular,
Neto refletiu. O futebol e a televisão me deram muito, mas aquele dia na rua foi Dona Francisca quem me deu uma lição invaluável. Me lembrou que não importa o quão longe cheguemos, nunca devemos esquecer de onde viemos. Dona Francisca continuou com seu negócio, agora próspero, e tornou-se mentora de outros empreendedores em São Paulo. Seu neto, inspirado por toda a experiência, começou a jogar futebol nas categorias de base com o sonho de um dia seguir os passos de seu herói. E Neto, bem, ele simplesmente continuou sendo Neto, um extraordinário comunicador, mas, sobretudo, um ser humano excepcional que nunca esqueceu suas raízes nem a importância de ajudar aos demais. A história se tornou parte do folclore da Band, um lembrete constante de que os verdadeiros heróis não brilham apenas nos campos ou nas telas, mas também nos momentos mais inesperados da vida cotidiana. A repercussão deste encontro fortuito foi além do que ninguém poderia imaginar. A Secretaria de Cultura de São Paulo contatou a Band para organizar um evento cultural durante a Semana do Folclore Brasileiro. Dona Francisca foi convidada como a anfitriã principal, apresentando não apenas seus doces, mas também a história por trás de cada receita tradicional. Durante o evento, Neto tomou o microfone e compartilhou uma anedota que comoveu todos os presentes. Quando era criança em Santo André, minha avó me ensinou que os doces não são apenas guloseimas, são memória, são tradição, são o sabor de casa. Cada doce que vendia representava horas de trabalho e amor. Quando vi Dona Francisca aquele dia, não vi apenas uma vendedora, vi minha avó. Vi todas as mulheres batalhadoras do Brasil. A história inspirou a Rede Globo a criar um documentário sobre a integração das comunidades periféricas no esporte brasileiro. Além do campo, o Efeito Francisca estreou 6 meses depois, narrando como um simples ato de bondade havia transformado uma comunidade inteira. O neto de Dona Francisca, Miguel, tornou-se um visitante frequente nos bastidores do programa. Nos dias de gravação, ajudava sua avó no ponto e depois assistia ao programa ao vivo. Neto sempre se assegurava de cumprimentá-lo e dar-lhe alguns conselhos de futebol. Neto me disse que o mais importante não é ser o melhor jogador, mas ser a melhor pessoa. Contava Miguel com orgulho a seus colegas de escola. A cooperativa que Dona Francisca havia iniciado cresceu até incluir 12 famílias. Começaram a oferecer oficinas de culinária tradicional mineira e brasileira nos fins de semana, atraindo não só comunidades periféricas, mas também pessoas interessadas em aprender sobre a cultura brasileira. O prefeito de São Paulo declarou o dia 15 de setembro como o Dia da Comunidade Francisca, em honra a Dona Francisca e seu impacto na cidade. Durante a cerimônia, Neto foi nomeado embaixador cultural das comunidades periféricas de São Paulo. Este reconhecimento não é meu, disse Neto durante a cerimônia. É de Dona Francisca. É de todas as pessoas que lutam cada dia para seguir adiante. É de todos que acreditam que a bondade pode mudar o mundo. Anos depois, quando Neto se afastou da televisão, confessou em seu discurso de despedida que aquele encontro sob a chuva havia sido o momento mais significativo de sua carreira. Marquei muitos gols, ganhei alguns troféus, apresentei programas de sucesso. Mas nada se compara com ter podido ajudar Dona Francisca e ver como sua história inspirou tantos outros. E assim, uma tarde chuvosa em São Paulo se converteu na semente de um movimento que demonstrou que o esporte e a comunicação, além de entretenimento, são poderosas ferramentas de transformação social. O impacto desta história ressoou inclusive nas altas esferas do esporte mundial. A CBF convidou Neto e Dona Francisca para participarem de seu programa Futebol Social, onde compartilharam sua experiência diante de representantes de mais de 20 clubes brasileiros. A apresentação foi tão comovente que vários clubes da Série A começaram a implementar programas similares em suas comunidades. No Brasil, a notícia causou verdadeiro rebuliço. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol organizou uma cerimônia especial no Maracanã, onde Dona Francisca foi homenageada diante de 70 mil espectadores. Neto, emocionado,
não pôde conter as lágrimas quando viu sua avó entre os convidados de honra. Vovó, isto é por todas as vezes que me acompanhou a vender doces, disse Neto, sua voz embargada pela emoção. Por todas as lições de vida que me deu enquanto empacotávamos doces juntos. O documentário Além do Campo, o Efeito Francisca ganhou múltiplos prêmios internacionais e foi traduzido para 12 idiomas. A diretora do documentário revelou posteriormente que durante as filmagens descobriram que Dona Francisca havia sido professora rural em Minas Gerais durante 30 anos antes de emigrar para São Paulo. Ensinei gerações de crianças, compartilhou Francisca em uma cena emocionante do documentário. Mas foi Neto quem me deu a lição mais importante, que a bondade não tem fronteiras nem idiomas. A cooperativa de Dona Francisca se expandiu além de São Paulo. Abriram sucursais em Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador, todas administradas por mulheres que haviam sido capacitadas por Francisca. O modelo de negócio se converteu em um caso de estudo na Universidade de São Paulo, onde Dona Francisca foi convidada como palestrante honorária. Miguel, o neto de Dona Francisca, assinou seu primeiro contrato com as categorias de base do Corinthians no dia de seu 15º aniversário. Durante a cerimônia, Neto lhe presenteou com suas primeiras chuteiras profissionais, as mesmas que havia usado quando marcou seu primeiro gol no Brasileirão. Estas chuteiras têm história, disse Neto enquanto as entregava. Agora é sua vez de criar a sua. Mas lembre-se, os verdadeiros gols se marcam fora do campo. A história também teve um impacto pessoal profundo em Neto. Inspirado por Dona Francisca, estabeleceu a Fundação Craque Neto no Brasil, dedicada a apoiar famílias de baixa renda através do esporte e da educação. Seu primeiro projeto foi a construção de um centro comunitário em Santo André, que leva o nome de sua avó. Durante a inauguração do centro, Neto revelou um detalhe que comoveu a todos. Cada vez que entro no estúdio, beijo minha pulseira. As pessoas pensam que é um amuleto da sorte, mas na realidade é uma pequena etiqueta que diz Dona Francisca, Avenida Paulista. É meu lembrete constante de que os verdadeiros heróis são as pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. O legado daquele encontro sob a chuva continua crescendo. Cada ano, durante o aniversário daquele dia, a Band organiza o Festival da Bondade, onde apresentadores e fãs se unem para ajudar vendedores ambulantes e pequenos comerciantes da cidade. A tradição se estendeu a outros canais de televisão, criando uma rede de solidariedade que transcende rivalidades midiáticas. E em um pequeno canto dos estúdios da Band, o ponto de doces de Dona Francisca segue atraindo centenas de pessoas cada dia de gravação, não só por seus deliciosos doces caseiros, mas pela história de esperança e humanidade que representa. Um lembrete permanente de que, às vezes, os gestos mais simples podem mudar o curso de muitas vidas.